Lamentações 3, verso número 22. Diz assim, na minha tradução diz o seguinte: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Creio que na tradução de vocês está diferente, hein? Mas o sentido é o mesmo. Sabe por que está assim? Porque eu não li na minha tradução. Eu li na vossa tradução. E na minha tradução diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba. A sua misericórdia não tem fim. E nova cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Então, o profeta Jeremias, ele vai falar que a misericórdia do Senhor não tem fim. Nós acreditamos que esse livro foi escrito pelo profeta Jeremias. Não tem menções diretas no nome dele nesse livro. Mas, como o profeta Jeremias foi conhecido como profeta das lamentações, que vocês estudarem o livro de Jeremias, vão ver que ele lamentava muito. O profeta que chorava, literalmente, era o profeta chorão, né? Que, podemos falar assim, chorava muito. Muito, muito, muito. Então, o povo de Deus estava num momento muito triste. Foi levado ao cativeiro. Então, Deus estava a castigar literalmente o seu povo. Deus permitiu o sofrimento do seu povo para fazer com que o povo dele se voltasse a ele. Então, Deus permitiu isso, literalmente. Eles foram lá, mataram os reis, levaram alguns jovens sábios para trabalhar uns como escravos, outros para trabalhar como conselheiros do rei. Vamos ver que foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Todos eles eram o povo de Deus que foram levados para a Babilônia para serem castigados, literalmente. Deus permitiu a punição do seu povo, para o seu povo voltar-se para ele. E no meio disso tudo, o profeta lembra de algo. O profeta diz o seguinte: eu resolvi trazer à memória algo que pode nos dar esperança. Todo mundo conhece esse versículo, todo. É o versículo conhecido. Eu resolvi trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós estamos aqui, o povo está a sofrer, Deus não nos abandonou, nós pecamos contra esse Deus, mas devemos pensar em algo. Devemos lembrar em algo, que esse Deus é misericordioso. E Salomão disse, Jeremias disse, eu resolvi lembrar disso, eu vou trazer disso. Independentemente daquilo que vocês tiverem a passar, vocês devem lembrar que Ele é misericordioso. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, o profeta não disse que a misericórdia de Deus é por causa das nossas orações. Ele não disse que são a nossa santidade, é as nossas orações que fazem nós não sermos consumidos, mas a misericórdia de Deus. Ele fala que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Não fala que é o que nós fazemos para Deus, mas fala que é o que Deus é. Deus é misericordioso em si, em essência, é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós podemos ser perseguidos, açoitados, escravizados pelos homens, mas não estamos a ser escravizados pelo Senhor, não estamos a ser consumidos. Ele permitiu isso, mas Ele não nos matou. Deus podia fazer algo pior do que isso, Ele podia nos matar, mas Deus não nos matou. E o profeta está falando, eu vou trazer à memória isso, só mostrar o quanto Ele é misericordioso. Porque se Deus quisesse destruir o povo dele, Ele destruiria. Mas Ele não, Ele permitiu que o povo dele fosse levado para ser totalmente castigado, para eles voltarem-se para Deus. Então, quando nós falamos de misericórdia, estamos a falar do atributo de Deus, que faz com que Ele dá ao povo, às pessoas, aquilo que elas não merecem. A todos. Deus dá aquilo que elas não merecem. As pessoas merecem o inferno, mas Deus, pela sua misericórdia, oferece o céu. As pessoas merecem ser mortas, mas Deus, pela sua misericórdia, faz com que elas acordem com fôlego de vida. Mesmo essas pessoas não dando glória para Ele. Ele faz com que todos acordem, todo mundo, todo. Então, pela sua misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados, perdoa o pecador e faz com que aqueles que estão nem aí para a busca de perdão acordam, tenham fôlego, o sol brilha sobre eles. Isso tudo é a misericórdia de Deus para todos.
O sol não brilha só na vida do cristão, não. Não é só o cristão que tem o fôlego de vida. Deus dá isso para todos. Então, o primeiro compromisso da misericórdia de Deus é com Ele mesmo. Olha o que o profeta fala. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É Ele em si. Ele é a essência da sua misericórdia. Então, Deus não procura nada no ser humano para exercer misericórdia. Nada. Então, Deus é misericordioso por causa do seu caráter. Os homens, eles acham que precisam de muita coisa. Mas a única coisa que os homens precisam todos os dias é da misericórdia de Deus. Os homens só precisam disso. Sem a misericórdia de Deus não existe nada para o ser humano. Nada. Deus faz o que faz por Ele ser misericordioso. Ele salva os homens pela misericórdia. Ele nos dá alimentação por causa da sua misericórdia. É algo que nós não merecemos. Não temos direito de exigir nada de Deus. Não temos direito de nada. O único direito que nós temos, por causa do pecado, é o inferno. Isso é que nós temos por direito. Mas não é isso que Ele nos dá. Então, a misericórdia trata todo mundo. Todos. Não de acordo com aquilo que eles merecem. Já imaginou se Deus falasse, olha, eu vou dar o que você merece. E às vezes nós oramos, né? Falamos, Deus, me dá o que eu mereço, né? Nós não oramos assim, mas tem pessoas que pensam isso, né? Faça justiça, faz o que eu mereço. Ninguém merece nada da parte de Deus. Agora pensam comigo, né? O cego lá de Jericó, ele olhou para o filho de Davi e começou a gritar, filho de Davi, tem quê? Tem misericórdia de mim. Porque por causa da misericórdia que Cristo podia curar ele. É por causa da misericórdia que Deus faz todas as coisas. Agora imagina um homem que subiu lá no templo e começou a orar, ser propício a mim, ser misericordioso a mim, eu sou pecador, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, ser propício a mim. Tudo, mas tudo pela misericórdia. Nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos da misericórdia de Deus. Ele é tudo para nós, tudo. Então, se Deus não fosse misericordioso, o seu amor não nos abrangeria. Porque nós estudamos que o amor de Deus está direcionado para tudo que é santo. Deus ama somente aquilo que Ele criou. E Ele criou tudo santo. Nós, por sermos pecadores, esse amor não podia nos abranger. Pela sua santidade, a santidade que é separada do pecado. Pelo amor, nós não podíamos ser afetados por esse amor. Pela santidade, nós não podíamos ser afetados por essa santidade. Porque é a separação do homem, porque é a separação de um Deus santo para com o pecador. E é por causa da misericórdia que Deus nos proporciona esse amor, nos levando à santidade. Tudo isso por causa da sua misericórdia. É como se a misericórdia de Deus fosse o coração do próprio Deus. Fosse o coração desses atributos todos. E Deus trata todo mundo com misericórdia. Todos. A única pessoa que não foi tratada, a única pessoa que foi tratada ou tratado com justiça foi Cristo. Todos são tratados com misericórdia. Na cruz, Cristo foi tratado com justiça. Porque o Pai puniu, literalmente, o Filho na cruz por causa da sua justiça. Mas Ele nos trata com misericórdia. Conforme nós falamos, Ele não poupou o seu Filho para nos poupar. Ele exerceu justiça ao seu Filho para nos tratar com misericórdia. É como se Cristo tivesse suportado a justiça de Deus para nós não suportar essa justiça, mas para nós se beneficiar apenas da misericórdia. Ou melhor, nós se beneficiamos da justiça de Cristo, daquilo que Cristo já suportou. Não existe nenhum ser humano que Deus olha e fala assim, eu tratei ele com justiça. Porque a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Toda vez que você pecasse, você tinha que morrer. Até Adão, quando ele pecou aí no jardim, Deus disse que ele morreria. Ele morreu literalmente numa forma espiritual em si, perdeu a vida em si. Mas ainda assim isso mostra a misericórdia de Deus. Porque Deus, pela sua misericórdia, expulsou ele do jardim. Mas Deus podia matar Adão e a sua esposa. Mas ainda assim ele foi misericordioso. Adão se escondeu, construiu a roupa dele com aquelas folhas, né? Mas Deus vestiu Adão com uma outra roupa.
Isso mostra a misericórdia de Deus. Mesmo ele pecando contra esse Deus tão bom, ele exerceu misericórdia. Então, nós devemos ser gratos a Cristo sempre, para ele suportar essa justiça de Deus e ele se fazer a nossa justiça diante dos olhos de Deus. Conforme o apóstolo Paulo declara aqui, o qual por Deus foi feito por nós, sabedoria, justiça, redenção e santificação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Então, havia um certo homem que ele trabalhava muito para o Senhor. Muito, literalmente, pela graça do Senhor. E na beira da morte, na sua cama, apareceu um outro homem. Ele disse assim: eu creio que quando você morrer, daqui a algum tempo, você vai morrer, você vai receber o que você merece. Você vai receber o galardão. Aquele homem quase que não conseguia falar, levantou a mão e disse: não, eu não vou receber nada, eu vou receber misericórdia. É o que eu recebi aqui na terra, é o que receberei lá no céu. Eu vou receber a misericórdia de Deus. E aquele homem olhou aquilo, um homem na beira da morte, que trabalhou muito para Cristo, disse: é misericórdia que todos nós vamos receber. Então, imagina um Deus que conhece o futuro, sabe que você vai pecar contra ele amanhã, mas deu fôlego de vida para você hoje. Imagina esse Deus que sabe que há algum tempo você vai pecar, vai ofender o nome dele, ofender o nome dele, mas ele não matou você. Então, Deus não exerce misericórdia apenas quando você peca. Deus exerce a misericórdia dele antes de você pecar. Porque ele já viu no futuro que você podia pecar. Deus podia muito bem matar você para você não pecar contra ele. Mas ele permitiu você viver, para ele te mostrar que ele é misericordioso. Um Deus que conhece tudo aquilo que você pensa. Um Deus que sabe que você transgride a lei dele até nos teus pensamentos, no teu coração. Mesmo tendo conhecimento da verdade, você ainda pratica mentira. Mas ele não matou você. Isso é misericórdia. Então, essa misericórdia, ela é distinta. O ímpio, ele goza dessa misericórdia. Ele tem essa misericórdia. Então, existe uma misericórdia que eu posso atribuir esse nome de uma misericórdia universal, que proporciona tudo em todos, do melhor homem ao pior verme. Todos eles gozam dessa misericórdia. Todos. O que faz um verme existir? Uma mosca existir? Se não a misericórdia de Deus. O que eles dão para Deus? Nada. Mas Deus dá vida para eles. Isso pela sua misericórdia. O que faz os ateus ainda existirem? Eles dizem que Deus não existe, mas Deus deixa eles viverem. É a misericórdia. Então, a esses homens que são ímpios, que não creem no Senhor Jesus, Deus proporciona para eles uma misericórdia temporal. Todo o bem que eles recebem da parte de Deus se resume apenas em benefícios nessa terra, só aqui. Deus faz o bem para eles apenas aqui, proporcionando para eles apenas coisas dessa terra. Alimentação, vestuário, proteção, as coisas básicas da terra. E eles às vezes se iludem, né? E acham que pelo fato de Deus proporcionar essas coisas para eles, Deus está nem aí para aquilo que eles fazem. Só que a misericórdia universal dele, Deus sustenta e alimenta as suas criaturas, crendo nele ou não, ele sustenta todos e absolutamente tudo. E esse bem que eles recebem da parte de Deus, esse fôlego, essa saúde, no dia do juízo final, isso tudo vai deixar eles mais culpados diante de Deus. Porque eles receberam tudo da parte de Deus, mas viveram como se eles tivessem conseguido aquilo pelo seu esforço, pelos seus méritos. Então, mas essa misericórdia que eles desprezam aqui na terra, será aquilo que eles mais vão clamar quando serem lançados no inferno. Hoje eles desprezam essa misericórdia, mas no dia do juízo final, eles vão clamar isso. No inferno, as pessoas não vão clamar outra coisa, a não ser misericórdia. Então, assim como eles desprezaram a misericórdia de Deus quando estiveram vivos, Deus vai desprezar eles, vai esquecer eles no último dia. O clamor do inferno é esse, é misericórdia. Tenha misericórdia de nós, mas não.
essa misericórdia que eles rejeitam é o que vai tornar eles culpados. Enquanto eles estão vivos, Deus proporciona para eles a misericórdia. Quando eles morrerem, Deus não vai ter misericórdia. Assim como eles rejeitaram essa misericórdia, Deus os rejeitará. Deus os tratará com justiça. Eles rejeitaram a justiça de Cristo, rejeitaram a misericórdia de Deus, por isso terão que ser punidos pelo próprio Deus. Então, eles serão rejeitados porque rejeitaram a misericórdia de Deus. E quando nós falamos da misericórdia de Deus, eu falei dos ímpios agora, né? Mas não só os ímpios. Se nós olharmos para a própria vida dos cristãos, eles também zombam dessa misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus livrou você de algum determinado pecado e você insistiu em querer ir lá, em querer insistir naquilo, em querer voltar naquilo? Isso é zombar da misericórdia de Deus. Deus livrou você, Deus abriu teus olhos, falou no teu coração, isso é pecado, isso é errado. Você não caiu, mas houve um tempo que você voltou a praticar aquele pecado. Isso é zombar da misericórdia de Deus. Porque era para você ser esmagado naquele exato momento que você pecou. Mas Deus te livrou. Você voltou a zombar dessa santa misericórdia. Não só os ímpios, mas alguns crentes zombam da misericórdia de Deus. Então, a vida de muita gente, de muitos cristãos, é a prova de que eles não valorizam a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus, no dia do juízo, será a prova que Deus vai usar contra os ímpios, que não foi por falta de amor da parte de Deus para salvar os pecadores. Deus prova a sua misericórdia para com os homens, oferecendo Jesus Cristo para os salvar. Deus prova a sua misericórdia conosco, nos dando hoje para nos arrependermos. Se Deus fosse apenas justiça, Ele teria nos matado ontem quando pecamos contra Ele. Mas por Ele ser misericórdia também, Ele nos deu hoje para mudarmos, para abandonarmos aquele pecado que nós não conseguimos abandonar, para nos santificar a Ele. Então, pela sua misericórdia, Ele concede tudo em todos, mas de formas diferentes. E eu vou dar um exemplo para os irmãos, né? Ele livra do mal todos, dos acidentes, todos, pela sua graça comum. Mas existe um mal na vida do homem que Deus só livra aqueles a quem Ele depositou a sua misericórdia soberana, se fosse falar, ou misericórdia especial. Eu vou falar isso mais abaixo, né? Mas o Gabriel leu um texto aqui que diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas talvez nós olhamos textos como esse e falamos assim, como assim a misericórdia de Deus dura para sempre e Ele vai lançar pessoas no inferno? Isso chega a ser questionador. Mas se vocês forem, o salmista, no Salmo 36, no verso 2, diz assim, louvai ao Senhor, louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia não tem fim, ela é eterna. Então a pergunta é, dura para sempre na vida de quem? Qual é o objeto dessa misericórdia eterna de Deus? Qual é o objeto? Se vocês forem ler comigo Romanos, eu vou pedir que os irmãos abram aí, Romanos capítulo 9. E uma outra coisa, por Deus ser infinito, a misericórdia dele é infinita. Mas não quer dizer que ele aplica da maneira infinita a todas as criaturas, né? Romanos 9, verso número 15. Vamos começar no 14, Romanos 9, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois,
Isso não depende de quem quer, nem de quem ocorre, mas de Deus de usar a sua. Ele fala mais abaixo que ele endureceu o coração de Faraó. E é algo que ele fez. E só para os irmãos terem noção, né? Ele diz que ele usa da sua misericórdia conforme ele quer. Não depende de quem quer, mas dele. Ele é livre para usar a sua misericórdia infinita, eterna e soberana na vida de quem ele tiver prazer de exercer essa misericórdia. Deus não exerce a misericórdia na vida das criaturas por causa da desgraça das criaturas. Se Deus tivesse que exercer a misericórdia por causa da desgraça, todos os seres humanos podiam ser afetados por essa misericórdia, porque todos somos desgraçados. Todos nós somos desgraçados. Mas ele não seria soberano, livre. Ele agiria por uma condição, né? Ele agiria universalmente por uma condição de desgraça. E não é a desgraça da criatura que faz Deus ser misericordioso, mas sim a misericórdia dele. Deus é misericordioso por causa de si próprio, por causa dele em si. Então, às vezes nós, os descrentes, né? Deus é amor, Deus é misericordioso, por que ele lança as pessoas no inferno? Tudo bem, é verdade. Essa misericórdia soberana está direcionada a algumas pessoas. E não é influenciada por nada. Se Deus fosse influenciado por alguma coisa, essa misericórdia não seria livre. Nós já estudamos sobre isso, que não há nada que influencia Deus de manifestar sua glória, sua misericórdia. Não há nada. Então, é verdade que essa afirmação, se Deus é misericordioso, por que ele lança as pessoas no inferno? A verdade é que Deus não lança ninguém que ele escolheu para exercer a sua misericórdia no inferno. Ninguém. Absolutamente ninguém. E tem mais. E ele não se cansa de fazer o bem naquelas pessoas que ele exerce a sua misericórdia eterna. Na vida do descrente, conforme eu falei para os irmãos, a misericórdia ela é temporária. Ela só concede bem apenas nessa terra. Mas no eleito ela continua a fazer bem até a eternidade. Conforme Deus é infinito, como o irmão Gabriel disse, né? A misericórdia dele será infinita na vida do eleito, será para sempre. Nunca me cansarei de lhes fazer o bem, será para sempre. Não há nada que eles possam fazer que faça com que Deus deixe de ser misericordioso com essas pessoas. Porque Deus não lhes faz o bem por causa deles em si, mas é por causa de si mesmo. Por causa da sua grandeza. Ele resolveu se manifestar a eles com uma misericórdia especial, ou melhor, uma misericórdia salvadora. E essa misericórdia salvadora de Deus, ela não deixa um homem viver uma vida no pecado. A uns Deus concede todas as coisas dessa terra, a outros Deus livra dos prazeres, ou melhor, dos tormentos do mundo por vir. Vocês conseguem me entender? Ele livra literalmente. Livra. Ele arranca o prazer do pecar por causa da sua misericórdia do coração de alguns. E entrega o coração de outros no pecado. Ele enriquece um ímpio e às vezes deixa um cristão pobre. Mas o que o cristão terá no futuro, na eternidade, é que ele já tem infinitamente, que tudo que ele vai encontrar no céu, comparado com aquilo que a riqueza que um homem tem aqui na terra, é pobreza. É tido como uma pobreza, né? Então isso tudo é misericórdia. Na escola vocês vão ver isso, pessoas não cristãs, mais inteligentes que alguns cristãos, médicos. Isso é misericórdia de Deus. E tudo isso, todo mundo lhe é dado. Muito lhe é cobrado. Então, aqueles que... Pode falar. Tem uma dúvida. Então, nesse caso, qual seria a diferença de graça e misericórdia? Bem, boa pergunta. Então, porque é bem parecido. A graça de Deus, ela tem a ver com a salvação do homem. A Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a misericórdia de Deus é o favor de Deus universal que abrange todos, até os animais. É o que a gente chama de graça comum. Até os animais. Na graça, nós temos a graça comum, que Deus concede a graça para todos os homens, né? A graça salvadora, que pensou para os eleitos. A graça comum, ela convida a todos a virem até Cristo.
A graça salvadora traz os homens até Cristo. Então, a misericórdia e a graça, a misericórdia tem a ver com aquilo que o homem recebe nessa terra como bens. Alimentação, respiração, saúde, cuidados, providência, todas essas coisas que têm a ver com as coisas nessa terra. O fato de Deus não matar. O fato de Deus não matar. Misericórdia. Então, Deus exerce a sua graça por causa da sua misericórdia. Vocês conseguem entender? Por causa da sua misericórdia, Ele oferece a graça aos homens para virem até Ele. Uma está ligada à outra, é inseparável. Então, é como o corpo e a sombra. É impossível falar de um sem falar do outro. Tem a sua diferença. A gente vai falar sobre a graça de Deus, sobre desse atributo de Deus, né? Mas a misericórdia tem a ver muito com isso, né? Vou dar um exemplo para vocês sobre a misericórdia de Deus, né? Na vida do cristão e do não cristão. Se você quiser me ajudar, né? A misericórdia é a graça. Deixa eu ver aqui um exemplo bíblico para Nínive, por exemplo, né? Era uma cidade onde tinha muito pecado, muito. Pela sua misericórdia, Deus não matou todas aquelas pessoas. Mas não tem um relato bíblico que aquelas pessoas todas foram salvas. Vocês conseguem entender? A misericórdia é popó, mas é a graça quem salva. Os assuntos estão ligados, são inseparáveis. Os termos mudam, mas é como um braço esquerdo e o direito, né? Eles são iguais. Têm funções diferentes, mas estão sempre ligados. Um está ligado ao outro. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Pela misericórdia de Deus, Deus dá pão a todo mundo. Mas o pão da vida é para aqueles a quem Ele elegeu na eternidade. Ele concede água para todos, mas a água da vida só para alguns. Conseguem entender? Então, Ele faz isso pela sua misericórdia. Ele concede tudo a todos, mas de formas diferentes. É como se fosse um pai. O modo em que ele trata um cachorro não é o modo em que ele trata um filho. A alimentação de um cachorro é diferente da alimentação de um filho. O filho vai receber sempre mais privilégios, mais cuidado, mais amor, mais carinho. Essa é a explicação básica. Um homem só cuida bem do seu animal também por causa da sua misericórdia. Se ele não quisesse tratar o animal, não tem nada que lhe obrigue a fazer isso. Meus irmãos? Então, qualquer que seja o sofrimento dos eleitos, dos cristãos, eles têm um início e têm um fim. Qualquer que seja a alegria do ímpio, ela tem um início e tem um fim. A alegria o sofrimento do cristão tem um fim, mas a alegria não. A alegria do cristão não tem nenhum fim, absolutamente nenhum. Consegue entender? Tudo, absolutamente tudo que o cristão, tudo que o ímpio tem nessa terra de alegria, nesse mundo, ele vai esquecer quando provar dos tormentos do mundo vindouro. Às vezes Deus permite que cristãos sofram aqui, nessa terra, e que ímpios tenham mais gozo, posso assim falar, mais saúde. Isso tudo será esquecido no último dia. Os dois vão esquecer. O crente vai esquecer todo o sofrimento que teve por causa daquilo que vai receber. E o ímpio vai esquecer toda a alegria que teve por causa daquilo que vai encontrar. Tudo será esquecido. E essa alegria será infinita, será para todo sempre. Então, olha aqui a diferença, né? Por causa da sua misericórdia, Ele prepara o céu para nós. Por causa da sua graça, Ele prepara nós para o céu. Ele nos prepara em si. Não só o céu para nós, mas nós para o céu. De modo que Ele vai nos moldando, colocando em nós os desejos do céu em nosso coração. Então, eu vou dar um exemplo claro para os irmãos entenderem, né? Foi o Thomas Watson que disse isso. Ele disse, olhem para a misericórdia de Deus e pensam em Faraó. Deus era rei, tinha poder, mas em contrapartida fez o quê? Endureceu o coração dele. Ele teve um bem que nem o povo de Deus tinha, que era o quê? Os gozos, os prazeres, a riqueza. Ele até escravizou o povo de Deus. Uma coroa na cabeça, um palácio e uma dureza no coração. E tudo isso ele vai esquecer, ou já está esquecendo. Então, e nós às vezes nos desesperamos.
não entendemos a misericórdia de Deus, queremos nos comparar com os ímpios, de acordo com aquilo que eles têm, até na escola, no trabalho, as coisas às vezes na vida do cristão vão erradas, e nós nos esquecemos da palavra do profeta Jeremias, que ele diz: resolvi trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Não são os bens, não são as coisas, mas é a misericórdia de Deus, que ela está sempre comigo, conosco. Olha aqui, um puritano disse, ele disse assim, não se desespere. As nossas orações e a misericórdia de Deus são como dois baldes, como uma sobe e outra desce. Toda vez que nós oramos é por causa dessa misericórdia. Nossas orações sobem e nós recebemos misericórdia. Então, essa misericórdia faz com que Deus conceda perdão, tanto para os cristãos que já creram, tanto para aqueles que ainda vão crer no Senhor Jesus Cristo, que já são cristãos. Então, essa misericórdia é a luz para a nossa treva. Por meio dessa misericórdia, Ele oferece perdão, salvação, transformação e regeneração para todos que quiserem vir até Ele. O convite é esse: vinde a mim todos. Ele oferece a misericórdia para todos. Disse: vinde a mim. Para todo mundo Ele oferece a sua misericórdia. Às vezes nós nos desesperamos com nossos pecados, nos esquecemos dessa misericórdia, nós olhamos para o nosso coração e vimos um rio de pecados. Mas a misericórdia de Deus é muito maior do que nossos pecados. Se nós temos um rio de misericórdia, um rio de pecado, devemos acreditar que temos um mar de misericórdia da parte de Deus. Esse mar tem poder para engolir, literalmente, esse rio de pecado que tem em nós. Na vida do ímpio, a misericórdia de Deus é uma gota. Mas na vida do cristão, essa misericórdia é um oceano grande. É algo inumerável, é algo que os homens não conseguem contar. Às vezes nós somos assolados por causa dos nossos pecados, por causa de muita coisa, mas o salmista no capítulo número 51, ele diz assim, no verso 1, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista disse que Deus tem multidões de misericórdia para nós. Se você sente que tem multidões de pecados, não se desespere com isso. Deus tem multidões de misericórdia para dar. Os nossos pecados podem ser muitos, mas eles não são maiores que a misericórdia de Deus, em nada. Os nossos pecados têm um início, têm fim, mas o salmista diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela dura para sempre. Isso deve ser o nosso conforto. Parece algo óbvio que eu estou a falar para vocês, mas é algo que às vezes o inimigo nos ataca e não conseguimos usar isso a nosso favor. Não conseguimos meditar nessa misericórdia. Quantas vezes as pessoas pecam, né, contra Deus, cometem um erro, e a primeira coisa que faz é parar de orar, às vezes parar, sentir vergonha de ler a Bíblia, sentir um monte de coisas, mas não lembra da misericórdia de Deus. Lembra do mal que fez, mas não lembra que Deus também é misericordioso. Então, essa deve ser o nosso escudo de defesa, olhar para a misericórdia de Deus é melhor do que olhar para o nosso mal que está em nosso coração. Há mais esperança em olhar para essa misericórdia do que para o nosso coração. Quando você olha para o teu coração, você se desespera, você não encontra lá esperança. Você duvida se você é um cristão realmente. Mas se você olhar para a misericórdia de Deus, você consegue ver esperança. Elas são muitas, elas são inumeráveis. Como Ele é um Deus infinito, como Gabriel falou, né? Ele também tem misericórdia infinitas para dar. Muita misericórdia. Então. Aí falou que a gente passar não se desespere, porque Deus está no controle de tudo. Amém. É verdade, né? Amém. Então, o pecado em si não é algo pequeno, o nosso pecado em si. Eu vou repetir isso para os irmãos, eu falo sempre isso, né? Mas ele não está no nível da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é muito maior do que a multidão dos nossos pecados. É muito maior. Então, a sua misericórdia tem mais poder para salvar do que o pecado tem para nos condenar. Ela é a misericórdia de Deus. Assim conforme Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Misericordioso. Ele é o Todo-Misericordioso. E devemos lembrar disso, né?
E Deus tem muita misericórdia para ter muitos pecados. Isso é confortador. O salmista diz que ele vai lembrar dessas multidões de misericórdia. Num momento de aflição, né? A primeira coisa que ele recorre é o quê? É na misericórdia de Deus. Nem dá para pedir justiça aí, porque senão já era. É a misericórdia que nós devemos procurar sempre. Então, olha, pensam comigo. O teu pedido de perdão a Deus, ele dura apenas alguns segundos. Mas você vai receber um perdão eterno. Você leva no máximo 5 minutos para confessar os teus pecados. Mas o perdão, a misericórdia que você recebe é uma misericórdia eterna. Não por causa de você, mas por causa dele. E nós somos perfeitos em pecar. Ele é perfeito em perdoar. Nós estamos cheios de maldade. Ele é cheio de bondade. Nós estamos cheios de pecados. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos dar. Nós temos muita maldade e ele, ainda assim, ele é cheio de bondade para conosco. Nós temos tudo aquilo que ele detesta. Tudo. O pecado. Mas ainda assim, ele estende essa sua corda de misericórdia, de amor, né? Para nos libertar das correntes do pecado. De uma forma que nós não conseguimos entender. Todo dia que Deus dá para nós, todos os dias, é um dia de misericórdia. É uma forma de Deus falar para você, olha, eu não sou como você. Você se esqueceu de mim, mas eu não. Deus nunca esqueceu de fazer o sol raiar sobre nós. Quantas vezes nós se esquecemos de Deus? Deixamos de olhar para a palavra dEle, de estar com Ele, mas Ele nunca deixou de olhar para nós, por causa da sua misericórdia. Até na vida daqueles que são maus. Então, eu vou terminar com a seguinte orientação. Nós podemos juntar todas as coisas, todos os planetas, todos os oceanos, todos os mares, tudo que é grande, comparado com a misericórdia de Deus, são apenas nada. Elas são muitas. O salmista diz que elas me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um homem que busca a misericórdia de Deus. Antes do homem buscar a misericórdia, Deus já exerce misericórdia. Se ele busca, né? Tem misericórdia. Já o buscou primeiro, né? Imagina, só falta de alguém pedir misericórdia de Deus, é porque já recebeu misericórdia. Porque se não recebesse, eu estaria morto. Nem teria tempo de buscar essa misericórdia, né? Então, meus irmãos, essa misericórdia deve ser lembrada. Se Deus não fosse misericordioso conosco, irmãos, não sois ímpios, mas nós. Eu não teria pregado aqui para vocês. Irmão Gabriel não existiria. Ninguém. Nenhum de nós. Tinha acabado desde Adão. Tudo teria acabado desde Adão. Amém. Amém. Deus sempre preserva o seu povo. A misericórdia dele se mostra quando ele vai e pergunta onde está, né, para Adão. Uhum. Sabia, Deus se rebaixa. Adão, naquele momento ele só tocou o fruto na boca. Deus se rebaixa. Uhum. Onde está Adão? Olha como é que esse Deus ele se rebaixa ao homem. Mata o animalzinho inocente para cobrir Adão. Adão tentou cobrir o próprio pecado, né? Não conseguiu. Então Deus, acho que é um símbolo de Cristo, Uhum. mata um animalzinho, ainda pergunta onde está Adão. E faz o quê? Para cobrir Adão. Amém. E Adão sempre, esse Adão aí. E pensam comigo, como pode um Deus, como pode isso, né? Nós que não merecemos nem a terra, Ele nos convida para estar com Ele no céu. Nem a terra nós merecemos, mas Ele chama para nós estar com Ele no céu. Isso é misericórdia. Está como se a misericórdia de Deus fosse uma bengala para nós se apoiar todos os dias para não cair no inferno. Se Deus está dando essa bengala a nós, vou falar para você, irmão, já éramos. Nós não estaremos aqui. E essa misericórdia, ela deve ser usada por nós para silenciar todas as acusações do inimigo nas nossas vidas. Quantas vezes o inimigo nos ataca a igreja, dizendo você pecou, ora para quê? Fazer mais hipocrisia. Por que você vai orar hoje? Você já pecou ontem, você viu aquilo. Então, essa misericórdia, nós devemos usar essa misericórdia para silenciar as acusações do inimigo.
Então o inimigo vai chegar para você, olha, você pecou muito, tá bom. As misericórdias são maiores, são muitas também. Deus já pagou. Se renovam a cada manhã. Amém, se renovam a cada manhã. Então, se nós... É fácil pregar sobre isso, é fácil falar sobre isso. O difícil é que quando você chegar em casa, em algum momento você cometer algum delito, você vai esquecer. A primeira coisa que vai fazer o quê? É se esconder como Adão. Se esconder de Deus. Então, o inimigo gosta de falar nas pessoas, você é hipócrita, você... Eu sou. Mas Deus não, por isso que eu vou lá orar, né? Isso aí é o que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer isso, irmãos. É algo tão óbvio, né? Tão simples. Não conseguimos. Não conseguimos fazer o que Cristo fez. Toda vez que somos atacados pelo inimigo, usar essa palavra aqui para se defender. Quantas vezes você pecou e ao invés de você pensar na misericórdia de Deus, você preferiu chorar? Você preferiu fugir? Preferiu não fazer nada, se afastar de Deus? Quase sempre assim. Quase sempre. Essa misericórdia aqui, ela deve estar aqui na nossa cabeça, no nosso coração. Deve ser lembrada todos os dias. Devemos cantar essa misericórdia. E o salmista disse assim, ela dura para sempre. Na vida do eleito, essa misericórdia dura para sempre, porque ele estará para sempre com Deus. Para sempre com Deus ele estará, e para sempre Deus será misericordioso para com ele. Então, eu vou terminar isso dizendo o seguinte. É verdade que a justiça olha para nós com desejo de nos condenar. A justiça. Mas misericórdia é única, que tem prazer de nos salvar, de nos chamar, de nos convidar, de nos proporcionar transformação. Bendita a misericórdia de Deus, que perdoa o imperdoável, que ama aquele que não tem nada para ser amado, que leva para o céu aquele que já tinha que estar no inferno. Isso é graça, é misericórdia dele. Então, toda vez que você tiver algum problema, alguma dúvida, algum momento de fraqueza na sua vida, você deve pensar nesse Deus misericordioso. Ele perdoou homens como Moisés que mataram, perdoou homens como Davi que cometeram adultérios, perdoou homens até... Esse Deus perdoou alguns dos homens que mataram seu próprio filho na cruz. Por que ele não perdoaria você? Ele perdoou homens que procuravam matar sua própria igreja, como o apóstolo Paulo. Esse Deus é misericordioso. Ele é, foi e sempre será para sempre. Porque a misericórdia dele dura para sempre. Amém, irmãos? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.